Aleluia. Hoje é o 8º dia que nós estamos ministrando a série O Temor do Senhor. O último dia, né? E eu fico feliz. Você que conseguiu pegar todas as mensagens. Você que não pegou todas as mensagens, você pode acompanhar a gente lá no YouTube. Tem todas as mensagens lá. Amém? E ser edificado pela palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a glória progressiva. O que significa isso, pastor? A glória que é de glória em glória, que Provérbios fala, que o apóstolo Paulo fala. Amém? Então nós vamos mencionar esses capítulos ainda nesse estudo. Amém? Então nós, semana passada, falamos sobre ouvir a palavra de Deus, mas não praticar. Nós temos a palavra do Senhor, então nós temos o mandamento do Senhor, nós temos a ordenança do Senhor, e nós precisamos tremer e temer diante dessa palavra. Então nós falamos a respeito de obedecer imediatamente, obedecer mesmo que doa, obedecer mesmo que não haja benefício. Amém? Então nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, mas não a praticamos, como nós falamos semana passada, um véu é colocado sobre o nosso rosto, né? E nós podemos chamar esse véu do quê? Do engano. Esse véu que vem, que cobre os olhos da maioria dos cristãos hoje, se chama engano. Muitas pessoas estão no engano, pensam em servir a Deus, pensam adorar a Deus, mas não estão adorando, não estão servindo. É a igreja de Laodiceia, que pensa que é rica, mas é pobre, miserável e nu. E Deus está falando para ela: aconselho que de mim adquire ouro refinado do céu, que veste-se com a roupa de santidade, de linho fino, que aos teus olhos você receba colírios, né, para que você possa ver, compreender o propósito de Deus. Então o engano é perigoso, porque nós achamos que estamos certos, quando na verdade nós não estamos. E isso é muito assustador. Isso é um grande problema dentro da igreja, você achar que está certo, mas na verdade você não está. E esse véu do engano, ele só pode ser removido através do conhecimento de Cristo, através do conhecimento que nós temos a respeito dele, do seu procedimento, do seu coração, do seu propósito. Como eu descubro isso? Através das Escrituras. Amém? Então foi isso que o apóstolo Paulo ele disse lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Nós lemos semana passada isso. Por isso a mente dos israelitas se fechou, pois até o dia de hoje o véu permanece quando é lida a aliança, a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ela pode ser removida. Então só em Cristo, conhecer não a letra, mas conhecer a essência dele. Amém? Ou seja, conhecê-lo através do Espírito. Então dessa forma, então a obediência e a submissão ao senhorio de Jesus, amém, mantém os nossos olhos descobertos. Então eu vou repetir isso para você. O conhecimento que nós temos a respeito dele, o conhecimento da sua palavra, vai nos levar à obediência, à submissão, porque ele é o Senhor das nossas vidas. Esse meu posicionamento mantém os meus olhos descobertos. Amém? Se nós lemos aqui o versículo 16 de 2 Coríntios, o capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo ele começa a falar a respeito disso. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O que é conversão? Conversão é quando você muda de vida. Conversão é quando você está indo a um direcionamento, você está indo para uma direção, mas algo muda nesse percurso que você toma outro rumo. E foi assim que aconteceu com a minha vida. Eu tenho certeza que é assim que acontece com a sua, né? Nós temos uma direção, estávamos indo para o caminho de morte, né? Mas Ele nos levou para a sua maravilhosa
luz nos trouxe para um outro caminho. E o próprio Senhor Jesus diz que eu sou o caminho, né? Jesus, não eu, tá? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos um novo caminho, isso é conversão. E quando nós nos convertemos, irmãos, de verdade, de coração, como o apóstolo Paulo fala para nós confessarmos com a nossa boca, mas crermos com o nosso coração no Senhor Jesus, esse véu, ele é removido. Olha o versículo 17 que o apóstolo Paulo fala: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então nós podemos definir, em outras palavras, o versículo 18 da seguinte maneira: nós somos transformados para aquilo que contemplamos. Ou seja, o que você vê é o que você se tornará. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Quando você contempla o Senhor, a sua vida é transformada. Foi isso que Davi disse, né? Uma só coisa buscarei, de estar na sua casa todos os dias. E é isso que eu quero isso para a minha vida, de poder contemplar e aprender contigo nos seus tempos. Então nós precisamos contemplar. Você só aprende quando você contempla. Mateus versículo 6, Jesus ele vai falar sobre os olhos, que, né, é o caminho, aquilo que você vê é o que você vai se tornar. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 22: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Se os teus olhos forem bons, o seu corpo será pleno de luz. Versículo 23 diz: porém, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, eu vou repetir para que você não fale: é o pastor Jerônimo que está falando. Não, é a Bíblia. Se a luz que está em ti são trevas, será possível que a luz que está em mim é trevas? A Bíblia está dizendo. Quão tremendas são essas trevas! Então Jesus, ele faz uma declaração que é impressionante, irmãos. E nós precisamos nos atentar para aquilo que ele está dizendo. Se a luz que está em nós é trevas, essas trevas são terríveis, são tremendas, são profundas. Em outras palavras, essa palavra não é para o incrédulo, essa palavra é para os crentes, pois somos nós que temos a palavra de luz, somos nós que temos a palavra da verdade. Por que palavra de luz? Por que palavra da verdade? Davi lhe disse que os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, é luz para os seus caminhos, lâmpada para os teus pés. Então nós temos a palavra de luz. Agora, se essa palavra está coberta por um véu, por um engano, a luz se torna em trevas. E quão tremendas são essas trevas! Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo: alguém que tem a palavra de Deus e anda no engano está em trevas muito mais profundas do que aquele que não tem a palavra de Deus, ou seja, os incrédulos. Porque era melhor você não ter conhecido a palavra de Deus e andar no engano, do que você não conhecer e estar andando na ignorância. Porque Deus não leva em tempo a ignorância que você vivia no passado. Mas depois que você conhece a palavra de Deus e ainda anda no engano, isso será terrivelmente pesado na balança por Deus. Porque quanto mais é dado, mais é requerido. Nós falamos disso durante desse seminário.
amém? Durante essas mensagens que nós estamos ministrando. Então, o temor do Senhor impedirá que a luz da palavra de Deus se torne em trevas para nós. Veja que o apóstolo Pedro fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 21. Pedro diz que seria melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo, darem as costas aos santos mandamentos. O que é dar as costas aos santos mandamentos? É a falta de temor, irmãos. É o engano, é pessoas pensando que estão servindo a Deus, que estão adorando a Deus, que estão na obra do Senhor, mas quando na verdade não está em trevas, porque aquilo que ela está contemplando não está transformando a vida dela, porque os olhos dessa pessoa é mau. Mas se os nossos olhos forem bons, né, todo o nosso corpo será bom, pois o nosso corpo é a lâmpada, amém? Os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo, amém, queridos? Pedro, nesse mesmo capítulo, ou melhor, nessa mesma carta, ele fala sobre uma promessa condicional, uma promessa que Deus fez e que ela é condicional. O que isso significa? Significa para que você alcance essa promessa, você precisa fazer algo, é uma condição, você tem uma responsabilidade. E ele fala também que essa promessa é progressiva, amém? Ou seja, ela vai aumentando, ela vai crescendo, ela vai brilhando. Então vamos ler aqui 2 Pedro capítulo 1, o versículo 3. A palavra de Deus diz assim, você pode prestar atenção se você não abrir a tempo, amém? 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais nos tem outorgado sua preciosas e grandiosas promessas. Preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, a promessa grandiosa é o conhecimento da glória e da virtude de Deus. O apóstolo Paulo fala co-participante da natureza divina. Então, qual é a promessa de Deus para as nossas vidas? De repente você já ouviu que a promessa de Deus na sua vida é você alcançar algum objetivo terreno. Eu quero dizer para você que o objetivo terreno que você tem é você se tornar alguém cada vez mais divino, amém? Então essa é a promessa que Deus tem para nós. A promessa que Deus tem para nós é o seu Espírito nos transformando dia após dia, para que possamos chegar à imagem dele. Então Pedro, ele usa a expressão convocados. Vocês foram convocados para ganharem, ou receberem, buscarem a divindade de Deus. O que é convocação? É um chamado. Então você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ter a divindade de Deus, para que você tenha as características de Deus em seu coração, amém? Você foi chamado para ser santo. Então essa é a promessa, mas ela está condicionada. Qual é a condição de nós sermos semelhante a Deus? É obedecer a palavra de Deus. Então no versículo 19, olha que Pedro ele fala, no versículo 19 de 2 Pedro, do capítulo 1, sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela,
como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo o dia se ilumine, e a estrela da alva nasça em nossos corações. Amém? Posso um glória aí? Glória a Deus. Então a condição é essa, a condição é esta, é você ouvir a voz de Deus. A condição é você prestar atenção. A condição dessa promessa de sermos semelhante a Deus é você prestar atenção, amém? As palavras dos profetas. Qual é as palavras dos profetas? Pastor, é a profecia que alguém te deu? Não. Palavra dos profetas é os mandamentos do Senhor, é a palavra de Deus, é as escrituras, amém? Então nós precisamos prestar atenção nesta palavra. Prestar atenção é cumprir as ordenanças deste mandamento. Foi isso que Jesus disse: olha, vocês estão ouvindo a palavra, mas não estão cumprindo ela. E eu vou mostrar para vocês quem é semelhante às pessoas que ouvem a palavra, mas não a cumprem. Ouvem a palavra, mas não a praticam. É semelhante ao homem que construiu essa casa sobre areia. Quando vem a tempestade, ela cai. Mas quem construiu e ergueu a sua casa sobre a rocha é quem está prestando atenção. É quem está ouvindo a palavra de Deus e buscando fazer aquilo que a palavra nos manda fazer. Amém, queridos? Amém? Então essa é uma condição. A condição é de você cumprir a palavra do Senhor. Agora, essa promessa é progressiva, porque não vai ser do dia para a noite que nós seremos a luz, né, da aurora. Não vai ser do dia para a noite que nós seremos a luz da alva, né, do amanhecer. Então existe um tempo determinado para todas as coisas, mas a partir da obediência, a partir do momento que eu começo a obedecer, uma candeia brilha nas trevas. Foi isso que Paulo ele disse: até que todo dia se ilumine. Ou seja, até que as trevas vá embora, até que todo o dia se ilumine e a estrela da alva nasça em nossos corações. Então nós vamos brilhando, até que não exista mais trevas em nossas vidas, até que não exista mais trevas no nosso coração. Então nós vamos brilhando, até que não exista mais trevas. E aí vem uma palavra profética, e a estrela da alva, ou seja, a estrela da manhã, nasça em nossos corações. Quem é a estrela da manhã? Quem é a estrela da alva? É Jesus, irmão. Jesus é a estrela da manhã. Por isso que o apóstolo Paulo, ele orava para a igreja dizendo: eu estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. E aí quando Jesus é gerado em nós, ele nasce, irmãos. E esse dia brilha. Esse dia é um dia perfeito, esse dia é um dia maravilhoso. Foi isso que Provérbios, a palavra de Deus diz, Provérbios capítulo 4: a verdade, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia, ou até o dia perfeito em outras traduções. Eu vou explicar isso para você. Quanto mais obedecemos a palavra de Deus, mais nós contemplamos a Deus. Quanto mais você contempla a Deus, mais somos transformados à sua imagem, e de glória em glória vamos nos tornando um dia perfeito, ou um dia pleno, cheio. Eu desejo ser cheio da plenitude de Deus, e é esse caminho que a igreja precisa trilhar, é esse caminho que nós como igreja precisamos passar.
correr atrás de se tornar um dia perfeito, alguém pleno do conhecimento de Deus, alguém pleno da presença de Deus. Irmãos, no mesmo culto, o mesmo pregador, a mesma unção, pode ter perspectiva diferente entre aqueles que temem a Deus e aqueles que são irreverentes, aqueles que não temem a Deus. Por quê? Porque aqueles que temem a palavra de Deus estão dando atenção à palavra dele. Agora, aqueles que não temem a Deus, esses são irreverentes, eles não estão ouvindo a voz de Deus. Então, no mesmo culto onde uma pessoa recebe a palavra de Deus no seu coração, no mesmo culto onde a pessoa sai curada, sai libertada, transformada, cheio da presença de Deus, no mesmo culto sai alguém reclamando, no mesmo culto sai alguém falando mal, que a palavra não foi boa, que o louvor não foi bom, né? Que demorou muito, que acabou tarde. Por quê? Porque não está prestando atenção naquilo que Deus está falando no meio dos louvores, através da palavra, através dos seus ministros. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então são perspectivas diferentes para quem teme a Deus e para quem é irreverente, o mesmo culto. Então lembra o que o apóstolo Pedro diz: temos ainda mais concreta a palavra dos profetas. O que é concreta? Concreta é algo real, verdadeiro. Concreto é aquilo que você pode ver, aquilo que você pode tocar, aquilo que você pode mover. Amém? Então o apóstolo Pedro está dizendo: temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazei muito bem em prestar atenção nelas. Fazei muito bem em prestar atenção nelas. Irmãos, nós fomos chamados para brilhar. Amém? E não é um brilho de evidência. Não fomos chamados para brilhar, para nos tornar famosos. Não, nós fomos chamados para brilhar porque nós carregamos a glória de Deus, e essa glória ela precisa brilhar cada dia mais em nossos corações, manifestando o seu amor e o seu caráter. Amém? Manifestando o amor e o caráter de Deus. Então Jesus ele faz uma declaração extraordinária, dizendo que o justo brilhará como o sol no reino dele. Jesus está dizendo que nós, os justos, fomos chamados para brilhar no reino de Deus. Mas antes, eu quero ler o contexto dessa afirmação de Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 36. A palavra do Senhor diz assim: então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Estava falando dele mesmo, Jesus. O versículo 38: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. A boa semente é quem? Os filhos do reino. Talvez você pensou assim: não, a semente não é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Cara, mas essa semente ela precisa estar em você. Se você se tornar a semente, se você se tornar a palavra viva, como o apóstolo Pedro fala, o apóstolo Paulo fala, que somos a carta viva, ou seja, a palavra de Deus, você deve se tornar a palavra de Deus. Amém? Através do seu comportamento. Então nós somos a semente do reino de Deus. Amém? O joio representa os que pertencem ao maligno.
O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Irmãos, olha a afirmação de Jesus. Jesus vai dar ordem aos seus anjos para ceifar do seu reino. Não está falando do mundo, porque o mundo já está condenado. Nós já sabemos o final disso. Está falando daqueles que causam tropeço no seu reino. Está falando daqueles que praticam mal no seu reino. Ou seja, pessoas que estão andando no engano. Amém? Versículo 42. Ele os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E o versículo 43, que é a afirmação de Jesus: então os justos brilharão, ou em outras traduções, reluzirão como o sol. Então os justos reluzirão como o sol no reino de Deus, no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os justos, nós fomos chamados para brilhar como o sol. Amém? Posso ouvir um glória aí? Então nós vamos nos tornar dia perfeitos. Amém? Nos tornaremos dia perfeito ao contemplar a imagem do Senhor. Foi isso que o apóstolo Paulo estava dizendo: com a face descoberta contemplamos a glória de Deus, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. O que é glória cada vez maior? É de glória em glória. Então você vive hoje uma experiência com Deus, amanhã você tem que viver outra maior ainda. Hoje você tem um entendimento da palavra de Deus, amanhã você tem que ter o mesmo, um entendimento maior ainda. Então se você estagnar no tempo, cara, se você parar, porque hoje nós lemos e amanhã nós não lemos mais a Bíblia. Hoje nós oramos, mas amanhã nós não oramos. Então faça uma análise da sua vida, veja o quanto você está crescendo, ou se você está parado no mesmo lugar ainda, ou se você está estagnado no mesmo lugar ainda. Então na verdade nós devemos andar com a face descoberta. O que é andar com a face descoberta? Andar com a face descoberta é você contemplar a face de Deus, é você contemplar a glória do Senhor. Andar com a face descoberta é você não andar no engano. A verdade, o engano que cobre a face da igreja, eu quero profetizar, ela vai cair por terra em nome do Senhor Jesus, e teremos uma igreja fortalecida, teremos uma igreja vivificada, teremos uma igreja plena do conhecimento de Deus. E eu chamo isso do que? De desenvolvimento. A igreja precisa desenvolver. A igreja no Brasil, ela cresceu, mas ela não se desenvolveu. A igreja no Brasil, ela está crescendo a cada dia. Cada parte, né, do Brasil, cada bairro, cada estado, cada lugar do Brasil, você vai encontrar uma igreja. Mas o problema não é o crescimento, o problema é o desenvolvimento. Você pode crescer e não desenvolver. Nós precisamos desenvolver. O que é desenvolver, pastor? Desenvolver é crescer no conhecimento. Desenvolver é andar de glória em glória. Desenvolver é se tornar a luz do mundo, ou seja, é se tornar exemplo. Nós temos Deus, Jesus, na terra como modelo, e só Ele é o modelo, não existe outro modelo. Agora nós precisamos imitá-lo. Agora nós precisamos olhar para Jesus como modelo e se tornar exemplo
para as outras pessoas que estão nos vendo. Foi isso que o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então ele se tornou um exemplo. Nós, igreja, precisamos nos tornar também um exemplo, se tornar a luz do mundo, porque o mundo está em trevas e o mundo precisa ver a luz em nós. O mundo precisa ver a diferença em nós. Isso é desenvolver. Desenvolver é pôr em prática a salvação. O apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses capítulo 2, versículo 12, sobre nós colocarmos em prática a nossa salvação. Eu vou ler o 13, o 14 e o 15 também. Diz assim: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Colocar em prática a nossa salvação é nós temermos e tremer diante de Deus. Amém? Colocar em prática a nossa salvação é você obedecer a palavra de Deus. Por isso nós precisamos mais do que nunca, como igreja, conhecer o que é o temor do Senhor. Olha o versículo 13: pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas. Eu vou repetir o versículo 14: fazei tudo sem murmurações ou reclamações, sem contenda, sem briga. Olha o versículo 15: para que vós torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como um grande astro no universo, resplandecendo como o sol no universo. Olha aqui novamente a promessa do Senhor. A promessa é que nós brilhemos como o sol. Agora vamos observar a igreja de Filipenses, né? De Filipe eu ia falar. Observa a igreja de Filipe. Ela obedecia a palavra de Deus, mas Paulo fala que ela obedecia na presença dele. Então ele faz uma exortação: muito mais agora que eu estou ausente, vocês devem também obedecer. Então esse é o grande mal do homem, o grande mal da igreja. Você lembra o que aconteceu com o povo de Israel? Nós falamos aqui bastante sobre o povo de Israel lá no deserto. O que acontecia com o povo de Israel? Eles obedeciam só quando a presença de Deus dava a eles o que eles queriam. Então, o maná vinha dos céus, eles glorificavam a Deus, eles obedeciam, né? O mar vermelho abriu, do outro lado eles cantaram, mas antes eles estavam o quê? Reclamando. Então eles obedeciam, eles adoravam. Por quê? Porque a presença de Deus manifesta, o poder dele veio, e eles, por verem o poder de Deus, obedeceu. Mas quando o poder de Deus se foi, porque a glória lá no passado era desvanecente, como nós lemos, ela acabava. Então o rosto de Moisés brilhava, mas depois ela ia desfalecendo, acabando. Então quando a glória de Deus passava, o povo, na ausência dessa glória, não obedecia. Então não é diferente de hoje, não é diferente dos cristãos de hoje. Nós temos uma aparência diante das pessoas, diante do pastor, diante da igreja, mas nos bastidores nós não tememos a Deus. Nós obedecemos a Deus quando Ele opera um milagre nas nossas vidas. Nós somos tementes, irmãos. Nós buscamos a glória, nós buscamos a presença, e Deus faz o milagre, Deus revela a sua glória, aí cumpre aquilo que nós tanto desejamos, tanto queremos. E aí depois que isso passa, a gente volta
a errar no mesmo lugar. Tropeçamos no mesmo lugar novamente. Por quê? Porque obedecemos apenas na presença e não obedecemos na ausência. Então o Espírito de Deus está falando conosco hoje, da mesma forma que falou com a igreja, com os filipenses. Amém? Nós devemos obedecer na presença e também na ausência de Deus. Ou seja, quando Deus opera e quando Deus não opera, quando Deus se cala e quando Deus fala. Amém? Devemos nos manter obedientes em todo o tempo. Veja o exemplo de José. Você já conhece, então eu não vou aqui me alongar, vou fazer um resumo bem breve. José era o 11º filho, né, de Jacó, herdeiro. Jacó era um homem muito rico, ele herdou herança do seu pai. Jacó trabalhou muito tempo, Deus prosperou ele na casa do seu tio Labão. Então, José, ele era um herdeiro de muitas riquezas do seu pai. Mas de herdeiro, ele foi para um poço. De um poço, ele foi para a escravidão, lá no Egito. Da escravidão para o calabouço de uma prisão. Agora, quem era José? José era um jovem que Deus se manifestava. Deus se manifestava para o José em sonhos. Eu acredito que se Deus falava com ele, com José, era porque José, ele era um jovem temente a Deus. Só que se nós observarmos a vida de José, José não foi temente somente na casa do seu pai. Ele não ouviu a Deus somente quando estava lá no bem bom, na luxúria, né? Estou dando uma exagerada aqui, mas eles moravam, né, no deserto, em tendas, mas eram pessoas prósperas, pessoas ricas. Amém? Então, ele não foi fiel, temente a Deus somente na casa do seu pai. Mas mesmo quando as provas vieram, ele permaneceu também temente na ausência da casa do seu pai. Então lá no faraó, lá no Egito, quando a mulher de Potifar quis se deitar com ele, ele disse: não posso pecar contra o meu Deus. Ele foi temente. Quando ele foi lançado lá no calabouço, ele poderia muito bem reclamar, murmurar, mas não, ele permaneceu calado, esperando Deus se manifestar a seu favor. Então José temia a Deus mesmo que não havia benefícios no temor. Pelo contrário, foi o temor a Deus que levou ele a estar naquela situação. Talvez se ele se deitasse com a mulher de Potifar, ele continuaria sendo o senhor, o governador da casa de Potifar. Mas por ser temente a Deus, ele foi levado para um lugar pior ainda do que ele já estava vivendo. Assim aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Por ele ser temente a Deus e não adoraram a estátua de Nabucodonosor, eles foram lançados na fornalha de fogo. Você está compreendendo que nós precisamos ser temente diante de Deus, mesmo que não haja benefícios, mesmo que isso nos leve para um lugar pior ainda que nós estamos vivendo? Por isso nós precisamos preparar a igreja de hoje, porque vai chegar um dia, irmãos, ou seja, essa geração na próxima ou na próxima, que a igreja será perseguida, e aí nós vamos poder comparar quem é temente a Deus ou quem não é. Amém? Por isso nós precisamos preparar a igreja de hoje para aquilo que está para acontecer. Então José temia a Deus mesmo que não havia benefício. Por causa do seu temor ele foi vendido. Por causa do seu temor ele foi escravizado e preso. Mas por causa do seu temor também ele foi feito governador, irmãos. Ele foi feito pai de Faraó. Ele foi, em outras palavras, o vice-presidente da nação do Egito, assim como Deus tinha prometido a ele.
Então José, ele poderia ter 1000 motivos para reclamar, mas nós não temos nenhum relato bíblico que José reclamou. Porque temer a Deus é você aceitar qualquer circunstância, calado, esperando Ele se manifestar ao seu favor. Isso é temer a Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo lhe falou: pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar ou efetuar, de acordo com a sua vontade. Fazei tudo sem murmurações, fazei tudo sem reclamações. Como eu disse semana passada, Deus odeia. Pastor, Deus tem ódio no coração, Ele abomina. Amém? Deus abomina a reclamação. Na verdade não é ódio, é ira. E a ira de Deus se manifestará. Ele não gosta e Ele não quer ver os seus filhos reclamando. Como eu disse, eu que sou imperfeito não gosto de andar com pessoas que reclamam. Não gosto de ouvir reclamações. Não gosto. Imagine Deus que é perfeito. É como nós estivesse dizendo para Ele: olha, você não sabe o que está fazendo tudo errado. Meu, Deus tem o controle de tudo, tudo está nas suas mãos. O efetuar e o realizar é dele. Então nós devemos fazer tudo sem reclamações. Reclamar é como um grande escorregador. Você desce dele muito rápido, sem esforço. O grande escorregador, você desce assim, ó. Isso representa reclamar. Você desce sem nenhum esforço. Agora, gratidão, ser grato a Deus é como subir a escada. É você que sobe com muito esforço, agradando a Deus, vivendo a sua vida para agradar a Deus. Mas no momento que você reclama, cara, você escorrega nesse escorregador. No momento que você fala para Deus que Ele não sabe o que está fazendo, porque isso significa reclamação, você desce desse escorregador. É fácil sermos gratos a Deus quando tudo está dando certo. O povo de Israel foi grato quando o pão caiu do céu, quando veio as cordonizes, quando a água brotou da rocha, oh glória. O povo foi grato, mas quando as coisas estiveram mais estreitas, né? Quando as coisas não estavam acontecendo do jeito que eles queriam, eles começaram a reclamar. Então quando as coisas não acontecer da sua forma, da forma que você pensa, da forma que você talvez desejaria, você vai agradecer ou você vai reclamar? Nós devemos agradecer, irmãos. Olha que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5: dai graças em toda e qualquer. Eu vou repetir: dai graça em toda e qualquer circunstância. Portanto, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora, irmãos, deixa eu falar algo para você. Existe uma diferença em dar graças por toda a circunstância e dar graças em toda a circunstância. Veja como o apóstolo Paulo, ele fala dar graça em toda a circunstância e não por toda a circunstância. Porque por toda a circunstância você está aceitando o mal que está vindo sobre a sua vida. Agora, em toda a circunstância você está aceitando a condição do que está acontecendo na sua vida, sabendo que ela vai passar. Amém? Porque nós não vamos permanecer na condição de sofrimento. Nós não vamos permanecer na condição da enfermidade. Nós não vamos permanecer na condição da perseguição. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, e sobre as suas pisaduras, sobre os seus ferimentos, nós fomos curados.
Agora, em toda a circunstância nós vamos aceitar, porque isso é o tratamento de Deus. Agora, nós não vamos aceitar por toda. Não, por toda não, irmãos. Agora, em toda sim. Mesmo José, tão longe de viver o que Deus prometeu, mesmo José tão longe de viver aquilo que Deus falou para ele, José continuou fiel. José continuou temente a Deus. E ele disse: não vou pecar contra o meu Deus. Sabe o que José estava fazendo? José estava dando graças em toda a circunstância. Sabe quando que você dá graças a Deus em todas as circunstâncias? Quando você anda no temor do Senhor. Quando você faz para agradar a Deus e não para receber algo de Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Eu já vou finalizando. Eu quero abrir aqui Provérbios capítulo 14, versículo 27. Diz: o temor do Senhor, o temor do Senhor é a fonte de vida. Repete comigo: o temor do Senhor é a fonte de vida. Está lendo aí junto comigo? O temor do Senhor é a fonte de vida, irmãos. O temor do Senhor é capaz de nos afastar das ciladas da morte. O temor do Senhor te dará força e te livrará das ciladas da morte. Sabe por que José, ele suportou talvez aí 30, 40 anos, que a teologia fala que ele viveu lá no Egito sofrendo? Porque ele tinha uma fonte de vida chamada temor. Ele temeu diante da palavra de Deus. Ele tremeu diante da palavra de Deus. Quando José recebeu aquele sonho, ele sabia que era Deus falando. Ele sabia o propósito de Deus na vida dele. Então, quando as coisas estavam dizendo não, quando as coisas e as circunstâncias estavam dizendo que ele não iria viver aquilo que Deus tinha prometido, ele permaneceu fiel. Ele permaneceu aonde? Na fonte de vida. E essa fonte de vida, que é o temor ao Senhor, é capaz de nos afastar da cilada de Satanás. É capaz de nos afastar da cilada da morte. Sim, irmãos. José foi tentado na imoralidade, mas ele não caiu. José foi tentado na concupiscência da carne, mas ele não caiu, porque ele tinha algo chamado temor, e esse temor deu a ele forças, esse temor deu a ele escape, esse temor deu a ele livramento da morte. Amém? E nós como igreja precisamos andar com esse entendimento. Olha que Daniel profetiza no capítulo 12, versículo 3: os que têm o entendimento e são sábios resplandecerão como fulgor do firmamento. Aleluia! E todos os quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade. Aleluia. Daniel está profetizando que o justo, nós seremos como a estrela que vai brilhar por toda a eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo lá em Filipenses declara: para que vos torneis puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros do universo. Sim, irmãos, nós vamos brilhar, e vamos brilhar, e vamos brilhar cada dia mais. Aleluia. Você crê nisso?
Olha que Jeremias capítulo 32 diz, versículo 40: farei com eles uma aliança eterna. Eles quem? Os justos. Não deixarei de abençoá-los com tudo de bom, e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastam da minha presença. Deus, Ele quer colocar o temor dEle em nosso íntimo, no nosso coração, para que nós nunca possamos se apartar da presença dEle. Irmãos, um grande homem chamado Salomão, ele se afastou de Deus. Um cara que andava em uma sabedoria extraordinária. A própria palavra de Deus diz que antes dele não houve, depois também não existirá. Um cara sábio. Mas o que aconteceu com Salomão? Ele deixou de prestar atenção em um mandamento de Deus. Um mandamento. E nós lemos ele em semana retrasada, lá de Deuteronômio, que fala que os reis deveriam ler a Torá todos os dias. E que os reis não deveriam casar-se com muitas mulheres, porque eles poderiam cair. É isso que Deuteronômio fala. Sabe quantas mulheres Salomão teve? 700, mais 300 concubinas. Que é isso? Que garanhão é esse? Fez que ele caísse. E ele caiu mesmo, irmãos. Ele se afastou. Mas em Eclesiastes, no final da sua vida, ele escreve um livro. E aí ele começa a dizer que debaixo do céu tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. E nos versículos finais desse livro, lá no capítulo 12, versículo 13 e 14, ele diz: agora que já disse tudo, porque ele estava dizendo muitas coisas, eis que a conclusão que chegamos é uma só: ama reverentemente a Deus. Em outras traduções, tenha temor a Deus e obedece os seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Fomos criados para amar a Deus reverentemente. Fomos criados para temer a Deus. E olha o versículo 14: porque Deus conduzirá o juízo, porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto for realizado, até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem ou quer seja mal. Ou seja, Deus, Ele vai olhar todas as nossas obras, Ele vai reparar em todas as nossas obras. Então a única coisa que nós precisamos é amar a Deus reverentemente, amar a Deus com temor. O temor do Senhor nos impede de cair. E não apenas isso, o temor do Senhor nos faz ser a luz que o mundo tanto precisa. A Bíblia diz que a terra se encherá da glória de Deus. E eu tenho para mim que a forma que a terra vai se encher da glória de Deus é com a igreja se movendo no temor do Senhor. É com a igreja acreditando na sua palavra, temendo diante da sua palavra e tremendo diante da palavra de Deus. Se ponha de pé. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós te bendizemos e te glorificamos. Reverenciamos a tua grandeza, Pai. O que nós pedimos nessa noite é a tua misericórdia. O que nós pedimos é o teu Espírito nos capacitando a compreender e a entender o que é andar em temor ao Senhor. Por isso, Senhor, aumenta em nós, em nossos corações, Senhor, a intensidade do teu Espírito, a intensidade do teu fogo, a intensidade da tua presença em nossos corações, para que possamos contemplar
contemplá-lo, para que possamos conhecê-lo e se tornar, Senhor, a sua imagem, se tornar a sua semelhança. Queremos contemplar a sua face para brilharmos cada dia mais. Sim, Yeshua, nos leva para esse lugar de conhecimento, nos leva para esse lugar, papai querido, de revelação. Só você, Jesus, eu te amo. Mais que tudo, Jesus, Jesus. Só a tua face, Senhor, só a tua presença, só o teu amor, só o teu afago nos satisfaz, meu Pai. Por isso, Pai, nós queremos pedir perdão a Ti pelas vezes que negligenciamos, pelas vezes que demos as costas aos Seus mandamentos. Pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Pedimos, Senhor, perdão e a Tua misericórdia pela nossa irreverência diante da Tua palavra, diante da Tua presença. Aqui o Senhor se encontra, aqui, Senhor, a Tua glória está sendo manifestada, aqui a Tua glória, Senhor, está sendo revelada. E quantas vezes, Senhor, no ambiente da Tua glória, nós não te elevamos com reverência e temor em nossos corações. Mas cura, Senhor, a nossa alma, cura os nossos corações, cura o nosso sentimento, cura, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos apresentar diante de Ti inculpáveis, para que possamos nos apresentar diante da Tua presença, Senhor, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Nós estamos num mundo perverso, nós estamos em um mundo corrompido, mas nós fomos chamados para ser a luz reluzente. Nós fomos chamados, Senhor, para ser a luz que brilha no mundo. Nós fomos chamados para ser, papai querido, exemplos para aqueles que estão nos olhando. Por isso, papai querido, sozinho nós não vamos conseguir, sozinho nós não temos condições alguma. Por isso pedimos a Tua presença e o Teu Espírito nos ajudando, nos fortalecendo. Aqueles que estão cansados, seja revigorado. Sim, papai querido, aqueles que estão abatidos e tristes, que o Senhor possa levantar do monturo e colocar, Senhor, eles num lugar alto na Tua presença. Assim como o sol brilha, Senhor, no alto para iluminar a terra, assim o Senhor também nos levanta no alpendre, para que o mundo possa enxergar a luz que o Senhor brilha em nós, para que o mundo possa enxergar a luz do Senhor que brilha em nós. Sim, meu Rei, nós queremos cada dia mais essa luz. Chorema, sui de candará, sui mandará, sui de cantará, labachore candará. Nós te desejamos cada dia mais, cada vez mais. Nós rasgamos, Senhor, o nosso coração e
não as nossas vestes. Sim, Pai, nos humilhamos diante da Tua presença e pedimos, Senhor, o Teu espírito de temor, o espírito que Isaías profetizou que estaria sobre o Senhor, de sabedoria, de discernimento, de conhecimento, mas também o espírito de temor. Nós queremos nos mover como a igreja do reino, a igreja que teme o Senhor, a igreja que se tornou a semente, os filhos que são a semente. Nós queremos ser os filhos da semeadura, Pai. Sim, meu Deus. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, aqueles que nos acompanharam durante essas 8 sessões, que eles cresçam no temor e que eles se tornem, Senhor, astros que brilham nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego a Tua igreja nas Tuas mãos, e assim eu oro crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas.